fenômeno contemporâneo pode contribuir para o endividamento das famílias, a infidelidade financeira. Muitos casais admitem mentir em relação ao uso do dinheiro, e essa prática pode levar a graves consequências não só para um relacionamento. Nesses tempos de crise, aprender a lidar com o dinheiro é indispensável. E quando a tarefa precisa ser feita em conjunto, é necessário equilíbrio. A gente divide assim, algumas coisas eu pago, outras ele paga. A maioria eu pago. A maioria é ele. A gente lá em casa trabalha como se fosse uma renda única dos dois, né? Não tem divisão dos salários. Para este casal, o importante é planejar o orçamento com cuidado e sinceridade. Desde que a gente se casou, sempre foi muito aberto esse diálogo de salário, quanto uma ganhava, quanto podia gastar, até porque o nosso plano era realmente fazer coisas grandes no futuro, né? Ter um imóvel, viajar para fora do país, construir alguma coisa bacana. Então sempre foi um diálogo muito aberto, desde o início. Mas não é sempre assim que funciona. A polêmica é tanta que os gastos não compartilhados pelos parceiros já têm até nome: infidelidade financeira. A infidelidade financeira é quando, num casal, um dos parceiros não conta para o outro toda a sua vida financeira. Ele acaba escondendo ou um comportamento ou a realidade financeira que ele vive. E lá na frente, muitas vezes, quando a outra pessoa acaba descobrindo, ela vai se sentir traída. O assunto, inclusive, já virou tema de vídeos na internet. Esse é um vídeo que pode causar separação e eu não estou exagerando. Eu já conheci pessoas que depois de pegar uma traição financeira ou uma infidelidade financeira, no primeiro momento, não acharam que aquilo era grandes coisas. Mas quando foram entender o que aquilo significava, o que aquilo impactava no relacionamento, tomaram a decisão de seguir a vida sozinhos. A infidelidade financeira pode ocorrer quando um dos parceiros esconde uma compra do outro, ou quando não conta quanto ganha no fim do mês, ou ainda quando não contribui para o orçamento doméstico de maneira efetiva. Para evitar atritos, esta psicóloga recomenda sinceridade. É preciso, que a gente não esconda e que possa falar. É preciso contar que tenha o problema. Porque, olha, muitas vezes o outro até pode te ajudar de alguma forma. Mas e quando as contas já saíram do controle? O que fazer? A dica mais importante é dialogar, é conversar, é trazer o dinheiro para as conversas do casal. Infelizmente, conversar sobre dinheiro ainda é um tabu muito grande na maior parte dos casais brasileiros. Não conversando, acaba não se resolvendo a melhor forma de se enfrentar a vida financeira. No último sábado, a Constituição Brasileira, que é a lei maior do país, completou 31 anos. Na mesma data é comemorado o Dia Nacional da Cidadania. E você, sabe o que é ser um cidadão? Veja na reportagem a seguir. É pelo trabalho voluntário que a advogada Cristiane exerce a cidadania. Ela doa algumas horas do dia para atendimento no Centro de Valorização da Vida, o CVV, e usa a habilidade que tem com as palavras para ajudar pessoas que pensam em cometer suicídio. Cada pessoa tem o seu papel, a sua função social dentro da sua comunidade, e existem várias formas que a gente pode exercer esse papel. Mas a cidadania vai além do voluntariado. Ser cidadão é também exercer os direitos que a Constituição Federal nos garante, como, por exemplo, votar e ser votado, opinar na criação de novas leis, saber como é gasto o dinheiro dos impostos e ainda cumprir alguns deveres que estão nas leis ou em outras normas de convivência. Acho que tem a ver com o nosso caráter, com como a gente trata as leis, com como a gente segue ou não. A partir do momento que você tem direitos, você tem o dever de cobrar, o dever de fiscalizar. Participar também no cotidiano comunitário, daqueles encargos decorrentes dessa responsabilidade que é política, mas que se torna também uma responsabilidade social.
E para o exercício da cidadania é preciso conhecimento. A Giovana se preocupa com isso. Aos 18 anos, ela é voluntária em uma organização que oferece de graça educação profissional e artística a crianças e adolescentes em situação de risco. É uma troca de conhecimento muito linda, porque eu, enquanto cidadã, tenho meus direitos e meus deveres. Mas sem a cidadania dos outros, não tem como eu ser cidadã. A cidadania muito está em educar-se para poder permitir que essas diferenças nos tornem um povo qualificado, um povo que reconheça o outro. Na reportagem a seguir, você vai conhecer o artista restaurador e especialista em sistema construtivo tradicional, que desenhou e construiu o chafariz que hoje é um ponto turístico na cidade de Paracatu, no noroeste de Minas. Paracatu, antiga Vila do Príncipe, terra de Joaquim Barbosa, Oliveira Melo, Fidalga Mariana, também é a terra das quitandas, das cachoeiras, do pão de queijo e do centro histórico. A cidade, que tem mais de 200 anos, tem muita história para contar. E nós vamos conhecer um pouco da riqueza desta história com um time de historiadores de peso e belas imagens que mostram um pouco da beleza da nossa querida cidade, Paracatu do Príncipe. Quem passa pelo centro histórico de Paracatu, ao se deparar com o chafariz, que é um ponto turístico aqui da cidade, pensa que esse chafariz tem mais de 200 anos de história. Mas nós estamos aqui ao lado do artesão e construtor desse maravilhoso chafariz, o Fábio Ferrer. Fábio, conta essa história pra gente. Bom, aqui é o chafariz da Traiana. Foi um monumento que foi criado para homenagear aos 200 anos da elevação da Vila do Paracatu do Príncipe e os 500 anos do Brasil. Esse conjunto, na verdade, foi um projeto, um trabalho de revitalização do núcleo histórico de Paracatu. Porque, na verdade, quando eu conheci Paracatu, eu passava sempre por aqui e achava a cidade muito interessante. Eu morava em Brasília e eu fiz um trabalho muito grande em Brasília, uma obra de arte minha, de uma cidade miniatura, e aí resolvi parar por Paracatu e vi que o núcleo histórico e a cidade estava completamente abandonado. E me deu a ideia de dar de presente para essa cidade um monumento que pudesse catalisar, né? Fazer com que as pessoas dessem valor às construções antigas, que desse valor a essa paisagem belíssima que Paracatu tem. Então, esse chafariz ele foi construído por você, né? Sim. Toda a ideia, toda a forma do conjunto, porque o conjunto é o seguinte: esse Passo da Paixão, que é o Passo do Calvário, ele existiu na Rua Pinheiro Chagas, que era a Picada de Goiás, a antiga Picada de Goiás. E eu gostaria também, na época, me deu muita vontade de revitalizar a parte eclética, né? Eclesiástica, no caso, né? Da igreja, porque os Passos da Paixão eram fundamentais e existiam na cidade, existiam vários, e que infelizmente hoje acabaram com todos. Então foi um resgate fortíssimo de trazer para Paracatu os Passos da Paixão, né? A ideia também é voltar a alguns outros, né? Como aqui na Rua Direita, que existe um local que é aí perfeito do Passo, na Rua Goiás, na Pinheiro Chagas, em vários lugares. Sobre esse chafariz é interessante, por isso que eu fiz questão de te perguntar se você construiu ele, porque a gente olha realmente e pensa que tem 200 anos de história, porque é uma pedra rústica, né? Difícil de ser trabalhada, o que parece. Sim, porque na verdade é o seguinte, teve uma controvérsia, há uma controvérsia muito grande, inclusive das autarquias, né? Principalmente o IFAM, de que você fazer intervenções em núcleos históricos, você deveria fazer com a mão e com os elementos do seu tempo, com uma intervenção do seu tempo. Só que, na época, aconteceu um fato interessantíssimo. A Thaís Pessotto, que era a responsável do IFAM, foi inclusive a chefe de gabinete da presidência do IFAM, ela veio para embargar a obra e mostrar que não se
não entrava dentro das características das cartas patrimoniais, onde que as cartas patrimoniais são sugestões de intervenções em núcleos históricos, em sítios históricos e restaurações e de tratar de patrimônio histórico. Portanto, eu cheguei para ela e falei com ela, se eu fizer o que as cartas, até então, entre aspas, sugeridas na Europa e em outros lugares que não é no Brasil, eu vou fazer uma realidade europeia. Eu vou fazer uma outra realidade que não é a realidade brasileira. E sendo que aqui no Brasil nós temos pouca consciência de patrimônio histórico. Se eu fizesse aqui um chafariz como o Ifan falou, um chafariz de pedra, como é que chama? Ardósia, uma coisa bem moderna, bem assim, com granito, aquela coisa bem reta e tal, você imagina o que as pessoas iam fazer com a cidade. Iam destruir suas casas antigas e fazer também o moderno, porque todo mundo gosta de morar bem. Todo mundo gosta de estar numa casa mais moderna, obviamente, gente. Isso aí é uma coisa natural, né? O mais importante é mostrar que você pode morar bem sim numa casa histórica, mas o que é o importante é fazer uma boa restauração. É trazer os elementos da tecnologia, os elementos atuais, mas deixar a estética. Porque a coisa mais bela que tem é você saber que está em 2019, 2020 praticamente, e sentir a alma, a atmosfera factual dos anos passados, que mostra a memória, o sentimento. A coisa mais importante que nós temos é a nossa memória, porque é onde que a gente lembra dos nossos avós, dos nossos pais. Imagina uma pessoa sem essa memória, ela não é nada, ela se extingue no mundo. A memória da Terra, a memória dos planetas, tudo é importante, tudo está ligado. Eu tenho uma frase que eu gostaria de deixar aqui, se você me permitir. Claro. O passado é o argumento do futuro. E assim, acho que não precisa falar mais nada, né? Assim nós encerramos essa entrevista. Muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo seu trabalho. Veja a seguir. Confira os resultados dos jogos do fim de semana do Brasileirão e como está a tabela de classificação. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já.